Começa agora mais um bate-papo jurídico pela Local TV, canal 25 da NET. Hoje, mais 2 temas serão abordados por mim, Ariadne Sandroni. Estou aqui com o Dr. Rodrigo Bley. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Tudo bem, doutora Ariadne? Como vai? Muito bem. Bom, hoje eu vou tratar de um assunto que é recente, está muito em voga ultimamente, que é a lei anticorrupção. Mas nós vamos tratar aqui mais dos aspectos que envolvem as empresas, porque existem muitas dúvidas a respeito da atuação, da participação das empresas, se elas podem ou não ser condenadas, que tipo de pena as pessoas jurídicas estão sujeitas, se existe a necessidade de ser comprovado que houve a intenção, o dolo, para que isso acarrete algum tipo de sanção, quais são as sanções que as empresas estão sujeitas, como se prevenir sobre essas penas, se elas são pesadas ou não. Essa matéria é nova, mas ao mesmo tempo tem sido objeto de muitos questionamentos, principalmente com as operações da Polícia Federal, com a Operação Lava Jato, entre outras. Então, acredito que seja uma oportunidade interessante para a gente poder explicar um pouquinho como é que funciona. E o seu tema de hoje? Eu vou falar hoje sobre representação comercial, que é uma profissão regulamentada já, bastante antiga pela nossa legislação, que é a Lei 4886, 1965, que há quem entenda que o Código Civil agora de 2012 revogou essa lei. Eu entendo que não, que ela está em pleno vigor. E o Código Civil, inclusive, ele não fala mais dessa expressão representação comercial, ele fala hoje de contrato de agência, ele não fala mais de representante comercial. Mas, enfim, continua a ser agência ou representante comercial, ele continua em pleno vigor. Então, nós vamos conversar hoje sobre alguns aspectos da representação comercial, algumas cláusulas que podem ser consideradas abusivas ou não, se são abusivas ou não. E, inclusive, até fazendo um parênteses com relação ao Código Civil, o artigo 710 do Código Civil, ele trouxe até uma pequena confusão com relação a esse tipo de prestação de serviço, porque no artigo 710 ele fala de contrato de agência, mas ele fala também de distribuição, e existe uma diferença entre eles, né? Porque no contrato de agência há apenas como o próprio nome diz, um agenciamento entre aquele que presta o serviço, ele abre a carteira, faz o pedido, intermedia as vendas, mas ele está agindo em nome de um terceiro, né? Que é o representado, é o produtor, né? É o fabricante. Ele não age em nome próprio, ele apenas intermedia. Agora, o distribuidor não, ele já está agindo, ele age em nome próprio, ele tem que ter estoque, a venda é feita por ele, o faturamento é feito por ele responde perante o cliente. Então, tem uma diferença muito grande aí que o Código Civil ele abordou num único artigo, de uma forma misturada, os dois, mas, na verdade, são institutos diferentes. Mas de uma forma ou de outra, ou tanto agente como representante comercial, que é o que nós vamos conversar aqui hoje, nós não vamos falar sobre distribuição, fica para uma próxima, é sobre esse aspecto que nós vamos ver. Se pode ser o contrato verbal, ou se tem que ser obrigatoriedade de ser escrito, quais são as indenizações que um representante ou um agente pode ter, que há previsão legal, enfim. Nós vamos conversar sobre esses aspectos da representação comercial. E você, telespectador, que tem uma dúvida, algum problema, que está querendo saber a solução, como que pode ser resolvido o seu problema, nós não vamos conseguir resolver o seu problema aqui, não vamos conseguir falar a exaustão sobre ele, mas podemos trazer para uma próxima pauta e discutir o assunto, não é mesmo, Rodrigo? Com certeza, mas agora nós vamos com um rápido intervalo e voltamos na sequência respondendo os e-mails dos telespectadores. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP! O mundo que você quer começa no lugar onde você vive.
Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade, para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Bom, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo jurídico. Você que tem a sua dúvida, como já falamos no outro bloco, mande seu e-mail que nós vamos responder com o maior prazer. E agora vamos à primeira pergunta para você, Rodrigo? Vamos lá. Que empresas estão sujeitas às penas da Lei Anticorrupção? Bom, a Lei 12.846, que é a chamada Lei Anticorrupção, ela tratou desse aspecto, deixando bem genérico e bem aberto o alcance das empresas que estão sujeitas às suas penas. Então, ela diz que são tanto os entes personificados ou não, sociedades simples, sociedades empresárias, associações, fundações, empresas internacionais, desde que tenham sede ou filial aqui no Brasil, empresas temporárias. Então, ela tentou albergar ao máximo o leque de empresas que podem ser objeto dessas penas. Portanto, aquele mito que existe de que só as grandes empresas, as sociedades anônimas, as grandes corporações é que estariam sujeitas a sanções dessa natureza, na verdade, isso é mito. Qualquer empresa, de qualquer porte, seja microempresa, uma sociedade simples, uma associação de bairro, qualquer um que tenha, de alguma forma, tratado com qualquer ente público, seja de qualquer esfera, estadual, municipal, federal, ele pode sim incorrer nas penas, incorrer nos crimes que estão previstos na Lei 12.846. Então, todo mundo tem que começar a ficar atento a esses aspectos. Tem algum exemplo que você possa dar, assim, sobre uma empresa de pequeno porte, à luz da lei anticorrupção? Como eu disse, qualquer empresa que trate com um ente público. Mas vamos imaginar, por exemplo, uma microempresa que faça refeições, por exemplo, e faça um fornecimento de refeições para uma assembleia legislativa, para algum órgão governamental, e que às vezes são valores pequenos, volumes não muito grandes, e que pode falar, não, isso passa desapercebido, não vai chamar atenção. Mas mesmo essa empresa, se ela, por exemplo, em troca de algum favor ou benefício, vantagem ilícita, ao colocar sobrepreço lá na sua marmita, no seu produto que ela está fornecendo, ela vai estar sujeita às penas da lei. Só para ficar melhor ilustrado para o nosso pequeno empresário que está assistindo. Claro. Vamos para uma próxima pergunta? Para que a empresa seja condenada, é preciso que fique provado o dolo ou a culpa da empresa no ato da corrupção? Esse é um aspecto interessante, porque é uma inovação que foi trazida por essa legislação. Sempre quando se falava de ato de corrupção, era obrigatório a comprovação do dolo ou da culpa do agente por aquele ato. Essa legislação, ela inovou nesse sentido, e no que se refere à condenação na esfera administrativa e civil, não precisa ser comprovado o dolo ou a culpa do agente. Mera presunção já Mera presunção, ou seja, a empresa, uma vez que comprovado que existe um elo de ligação entre o fato e a consequência, já existe a obrigação da empresa de indenizar, e ela pode sim ser condenada às penas da lei pela prática daquele ato. Não obstante, claro, a comprovação de que houve dolo ou que houve culpa pelo agente pessoa física, né? Então a gente tem que pensar nos dois aspectos. Para a pessoa física, que é uma questão, é preciso que haja comprovação realmente de que ele agiu com dolo ou culpa.
Porém, para o aspecto da condenação da pessoa jurídica, basta que haja a comprovação de que houve o ato. Vamos para mais uma pergunta, doutor Rodrigo. Quais as penas que podem ser impostas às empresas condenadas? Bom, vamos pegar aqui primeiro a questão dos aspectos administrativos, né? A primeira condenação é a imposição da multa, né? Como eu falei, a multa independe da devolução do valor que ela indevidamente recebeu através do ato de corrupção. Então, essa multa, ela é uma multa que tem por base o faturamento bruto da empresa no ano anterior à ocorrência do ato. Então, essa multa ela vai desde 0,1% do faturamento bruto anual até 20% do faturamento bruto, desde que ela não seja menor do que o próprio valor que foi objeto de corrupção. No caso de ser impossível se auferir o faturamento, seja porque a empresa é recente, não tem ainda 1 ano de existência, ou porque ela não apresentou declarações de rendimento, não tem contabilidade que possibilite se comprovar qual foi o faturamento dela no ano anterior para a aplicação da pena, existe a possibilidade da aplicação de uma pena de valor específico. Daí nós temos um valor mínimo de R$6 mil e um valor máximo de R$60 milhões para a aplicação dessa pena. Então, se verifica que o legislador também não aplicou penas irrisórias, ele buscou ou possibilitou que essas penalidades sejam realmente pesadas. E além da pena de multa, ele também vai ser inserido, vai ter uma publicação de que aquela empresa foi condenada. Então, isso vai ser publicado em jornais de circulação, vai ser afixado no quadro da empresa. Então, vai ser dada toda uma publicidade de que essa empresa foi condenada por um ato de corrupção. Até para que os outros entes possam, no momento de uma nova contratação, saber que se está se lidando com uma empresa que já teve uma condenação na esfera administrativa. Perfeito, tomara que realmente vingue essa lei. E esse teto de 60 milhões realmente não está nem um pouco fora do que nós estamos vendo aí hoje nos jornais, e sem dúvida. Operação Lava Jato e tantas outras aí. É claro que nesse caso nós estamos falando de uma empresa que é a Petrobras, que é a maior empresa brasileira. Então, os valores lá envolvidos são astronômicos, mas trazendo para um patamar um pouco mais baixo, razoável. Não é nem um pouco impossível disso acontecer, e é bem pesado. Sem dúvida. Doutor Rodrigo, temos mais uma pergunta, vamos ver qual é? Nosso telespectador mandou mais um e-mail. O que fazer para se prevenir dos riscos de um envolvimento da empresa em casos de corrupção? Bom, você pode falar, mas se a empresa está envolvida num caso de corrupção é porque ela quis. Só que a gente tem que pensar o seguinte, principalmente em empresas de médio e grande porte, existem vários níveis de diretoria, gerência, administração, etc. E pode ser que uma dessas pessoas esteja atuando sem o consentimento da presidência, ou sem o consentimento ou conhecimento dos sócios da empresa. Então, como fazer para que a empresa não se veja envolvida num caso sem que a diretoria ou sem que ela intencionalmente esteja participando? Basicamente, hoje seria a aplicação de regras de compliance, ou seja, criar normas internas de transparência, mecanismos de denúncia de atos de corrupção, procedimentos internos de fiscalização com relação à atuação dos profissionais que têm acesso a esses órgãos estatais, procedimentos que visem facilitar e incentivar as denúncias de casos de corrupção dentro da empresa e, principalmente, criar e divulgar internamente dentro da empresa as normas de ética da empresa, normas de procedimento, que muitas vezes as empresas de médio porte, pequeno porte, acabam não tendo. Isso, às vezes, na maioria dos casos, fica
mais vinculado às empresas de grande porte, que acabam tendo essas normas de compliance. Mas eu entendo que esse é um momento oportuno para que todas as empresas revejam esses conceitos, passem a investir um pouco mais nesse lado. Até porque, ainda que a multa específica que lhe seja aplicada não seja tão grande, existe um outro aspecto, que é a possibilidade de uma condenação também na esfera penal. E dentro da esfera, dentro da esfera judicial, não necessariamente penal. A empresa dentro da condenação judicial. E aí ela pode, além da multa, sofrer, por exemplo, até uma condenação de encerramento compulsório da empresa. Nossa, ela pode ter a sua atividade suspensa, paralisada, e até a condenação à pena de morte, né? Diz que não tem pena de morte no Brasil, mas para a pessoa jurídica tem. A pessoa jurídica pode ser condenada à morte. E, além disso, foi criado um cadastro nacional das empresas punidas, o CINEP. E as empresas que receberem qualquer tipo de punição vão ter seu nome lançado dentro desse cadastro. E todo mundo pode consultar e verificar que se trata de uma empresa que não tomou as devidas precauções e que acabou sendo envolvida e condenada num caso de corrupção, que é bastante terrível. Complicado. Então vale aí as empresas um pouco maiores, as de maior porte, e até as que estão em fase de crescimento, investir aí no código de conduta, fazer um capítulo à parte sobre normas de compliance, até para evitar esse tipo de coisa, porque as punições realmente são severas. Então vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! A Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! A Lux Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Lux Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e agora nesse último bloco a doutora Ariadne vai tratar de alguns aspectos da representação comercial. Sim, vamos lá. Vamos à primeira pergunta? Ok. O contrato de representação comercial deve ser escrito ou pode ser verbal? Bom, o contrato de representação comercial ele não tem necessariamente obrigatoriedade de ser escrito, ele pode ser verbal. Só que o problema é que quando ele não é escrito, acabam ocorrendo entre as partes a prática de atividades de costumes que não são legais, né? Por exemplo, a forma de cálculo das comissões. Quando você tem um contrato escrito, você tem a possibilidade de estipular todas as regras, inclusive sempre atentas à legislação correlata, que é a Lei 488665 e as outras que vieram alterá-la. E, por exemplo, uma coisa que acaba sendo recorrente é o cálculo das comissões com base no valor líquido das vendas. Na verdade, não é. O cálculo das comissões ela deve ser sobre o valor bruto, né, incluído todos os tributos, frete, é o valor do produto final vendido e não o valor líquido. Outras coisas, por exemplo, existem empresas representadas, né, indústrias, assim, que acabam cobrando do representante taxas de administração. Por exemplo, pesquisas em Serasa, em SPC, acabam cobrando do representante, isso é ilegal. Outra coisa também, no que diz relação ao foro de eleição, por exemplo, quando
ao término do contrato, à rescisão do contrato, qual é o foro, no caso de uma disputa, é do foro do domicílio do representante, é do representado, né? Até que eu vejo sempre a área de atuação, se tal cidade está dentro da área de atuação do representante. Exatamente, a zona de atuação, exclusividade, então... exclusividade, né? Ou não. Então, a indicação é, lógico, sempre fazer o contrato escrito, mas se existir um tipo de prestação, se você, por exemplo, telespectador que está nos assistindo e mandou essa pergunta, tem um contrato verbal, não é por isso que ele não vai ser válido, ele vai. Só que para isso, se houver necessidade posteriormente de uma ação judicial, por exemplo, vai precisar de prova, vai precisar de e-mails comprovando que houve intermediação desse representante em favor dessa empresa, pedidos por ele firmados e intermediados, a carteira de clientes que ele criou. Então, assim, a prova é um pouco mais detalhada para comprovar a existência desse contrato. Não basta apenas a mera alegação da existência dele, existe a necessidade da prova, né? Até porque, como está se tratando de representação comercial, não vai ser julgado pela Justiça do Trabalho. Exatamente. Então, não existe toda aquela presunção de... Não está se falando de presunção de um vínculo empregatício, então, né? Uma relação comercial, né? Exatamente. Então, a prova, via de regra, vai se pautar nesses documentos e é sempre importante, acho, ter um contrato escrito, né? Com certeza. E hoje até está um pouco mais maleável, porque antigamente havia aquela imposição de que o representante, que pode ser tanto uma pessoa física ou uma jurídica, dessa empresa, se for uma empresa ou se for pessoa física, estar registrado no Conselho Regional de Representantes Comerciais. Hoje a nossa jurisprudência já é bastante pacífica a respeito disso, e o fato do representante não ter, inclusive, esse registro não descaracteriza o contrato de representação em si. Então, a modalidade verbal não é... Então, não há também a necessidade, por exemplo, aqui em São Paulo, de estar o representante comercial ser registrado na Corsesp? Corsesp, não, isso não. Lógico que é o ideal, até mesmo como uma garantia para o representado, né? Porque ele vai ter mais ainda formas de comprovar que não se trata de um vínculo empregatício mascarado, é realmente uma representação comercial ou um contrato de agência. Mas não há também a obrigatoriedade. Vamos à próxima pergunta? Sim. Num contrato de representação comercial, a cláusula del credere é ilegal ou abusiva? Sim, a cláusula del credere é ilegal. O artigo 43 da Lei 4886-65, ela é taxativa e impositiva e dizer que é proibido esse tipo de cláusula. O que é a cláusula del credere? É quando o agente ou o representante comercial ele intermedia uma venda e esse cliente, esse comprador que ele intermediou, por algum motivo, essa venda, esse pedido que ele fez é cancelado ou é desfeito, obviamente não há o pagamento ao representado, né, ao produtor. Então, o produtor cobra do representante esse valor que ele deixou de receber, alegando culpa do representante ou do agente. Olha, você vendeu para uma pessoa insolvente, porque você vendeu para uma indústria que não tinha condições, não era sólida, não tinha como marcar como pagamento. Então, isso é proibido. O risco é do representado, aquele que produz, né? Aquele que está pondo os produtos no mercado, e não do representante. Até mesmo porque essas empresas, tanto o produtor, a gente fala produtor porque é geralmente o que é mais fácil da gente visualizar como uma empresa representada, né? Eles têm mecanismos próprios para fazer a verificação de se aquele comprador tem ou não capacidade para fazer o pagamento ou não, né? Tem o departamento financeiro, tem como verificar isso antes. Então, não tem como ele atribuir a culpa. Até mesmo porque é ele que faz o faturamento também, né? Então, ele pode muito bem falar, não, nós não vamos concluir a venda porque essa empresa não é sólida, ela não está em condições de arcar com o pagamento. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Então, quer dizer, a empresa representada, ela pode se recusar a dar seguimento àquela venda se ela tiver comprovação de que aquele cliente não tem condição financeira de arcar com aquela... Sim, pode. Pode sim, porque o agente ele está agindo em nome de terceiro, ele apenas faz a intermediação. A responsabilidade, o faturamento, a venda é feito pela empresa representada.
Então, ela pode, sim, negar essa venda. Então, vamos à próxima pergunta. Contrato de representação comercial deverá ter prazo certo ou poderá ser por prazo indeterminado? Existem as duas modalidades. A representação comercial ou o contrato de agência, ele pode ser tanto por prazo certo como por prazo indeterminado. Vai da negociação entre as partes, mas eu acho que a questão relevante aí do prazo é tão somente em relação às indenizações ao final do término do contrato, né? Porque num contrato por prazo determinado, quando ele chega ao seu termo, o representante ele não vai ter direito a um aviso prévio, por exemplo, aquela indenização do aviso prévio. Ele simplesmente se resolve, se termina de pleno direito, sem outras indenizações, além daquela que é devida pelo período de prestação de serviços, né? Que é de todo o período que foram efetuadas vendas, que é do artigo 27, que até tem uma outra pergunta de um telespectador, que eu sei que é a próxima, e além dessa indenização, fora isso, tanto faz se é determinado ou indeterminado. Então não tem uma forma que seja mais benéfica ou menos benéfica por questão de prazo? Não, tanto faz. É relevante isso. Então vamos à última pergunta. Quais as indenizações que o representante comercial tem direito a receber quando da rescisão imotivada? Bom, quando a rescisão do contrato de representação comercial ou agência ele é de forma imotivada, o representante faz jus, a legislação fala do artigo 27, letra J, ele fala de no mínimo 1/12. Então, nada impede que esse numerário seja um pouco maior, vai da negociação. Então, é mínimo de 1/12 de todo o período do contrato vigente. Então, esses valores que compõem o cálculo dessa comissão, dessa indenização devida, é de todos os valores mesmo, entram bônus, gratificações, tudo que o representante ganhou todo o período. Foram 20 anos vão ser computados todos os valores e vai ser calculado 1/12, que é o mínimo, né, que pode ser estipulado livremente entre as partes, de todo esse período. Agora, se o contrato for por prazo determinado, como que faz esse cálculo? Ele vai ser apurado os últimos 3 meses, vamos supor que foi 6 meses o contrato. Então, vai pegar todos os valores recebidos nesses 6 meses e multiplicar pelos últimos 3, pela metade desse valor. Então, se foram 6 meses, vai pegar as comissões dos 6 meses e multiplicar esse valor, essa média, por 3. Agora, outra indenização também que é devida pela rescisão é o aviso prévio. Isso se não tiver nenhuma estipulação acerca da rescisão, com notificação prévia de uma parte à outra, ou culpa de quem foi que deu razão à rescisão, mas é a indenização de 1/3 sobre a média dos valores recebidos dos últimos 3 meses, isso se o contrato estiver em vigor há mais de 6 meses. Então, aí, realmente, e essa indenização, ela é cabível tanto por parte do representante como pelo representado. Vai de quem deu razão a essa rescisão abrupta ou sem justa causa. Isso, obviamente, de novo, se não tiver nenhuma estipulação em contrário falando sobre a rescisão. Então, são essas as indenizações, né? Para isso, de novo, é importante ter o contrato escrito. Sim, com certeza. Melhor coisa. Bom, aqui passou, como sempre, muito rápido. E você, telespectador, se tiver a sua dúvida, mande-nos um e-mail que nós responderemos no próximo programa e com certeza será um prazer responder. E, Dr. Rodrigo, muito obrigada. Foi muito interessante o nosso bate-papo. Os assuntos aqui tratados foram bastante interessantes. O seu da corrupção foi um assunto muito em voga. E espero encontrá-lo num próximo programa, numa próxima vez. Muito obrigado. Eu agradeço o convite por estar aqui hoje. Foi muito bom poder debater e discutir esses assuntos que são sempre interessantes e sempre suscitam muitas dúvidas. Agradeço a audiência e até a próxima. Até a próxima. Tchau.